Oi, oi, gente. Então, hoje eu vim falar sobre um cara chamado José Augusto do Amaral, mais conhecido como Preto Amaral, e ele é considerado o primeiro criminoso em série documentado na história do Brasil. Não temos muitas informações sobre ele, nem sobre os crimes, mas eu resolvi contar a história mesmo assim e espero que gostem. O Amaral nasceu em 1871 em Minas Gerais, em uma família pobre, e enfrentou uma vida marcada pela exclusão racial e social. Ele era filho de pais escravizados oriundos de Moçambique e Congo e foi descrito como um homem muito forte e musculoso. O Amaral só viu a liberdade aos 17 anos com a assinatura da Lei Áurea e logo em seguida entrou no Exército Brasileiro participando do combate dos Canudos em 1897, chegando a ser promovido a tenente. E naquela época, na verdade, era uma das poucas ocupações disponíveis para ele num país ansioso por ser embranquecido. Simplesmente não deixavam ele atingir cargos mais altos. Lembrando que a Lei Áurea era recente e o racismo era forte, infelizmente. O Amaral era considerado bastante indisciplinar e tentou desertar do exército, provavelmente devido à discriminação e maus tratos que era bastante comum na época. Então ele foi detido e condenado a 7 meses de prisão. Quando foi liberado, ele não conseguiu emprego fixo, então se mudou para São Paulo, onde começou a trabalhar fazendo bicos, passou a viver como andarilho e se envolveu em pequenos crimes, se mudando frequentemente de cidade. Em 1927, o Amaral foi preso novamente, desta vez acusado de tirar a vida de 3 meninos de forma brutal. Na época, a polícia alegou que o Amaral tinha um padrão para atrair a vítima. Ele geralmente escolhia rapazes humildes, oferecia pequenos serviços ou uma refeição, atraía a vítima para um lugar deserto, onde ele tirava a vida dela através de asfixia e praticava necrofilia com o corpo. Em depoimento, ele teria confessado ao menos 3 crimes e a imprensa passou a chamá-lo nas manchetes dos jornais de Monstro Negro e Diabo Preto. As autoridades começaram a investigar depois que os corpos das vítimas foram encontrados em avançado estado de decomposição e depois do depoimento de um sobrevivente. A investigação policial levou à captura do José Augusto do Amaral, que foi preso em 1927. Ele teria confessado os crimes, mas disse que agia sob impulsos que não conseguia controlar, então ele foi submetido a exames psiquiátricos que diagnosticaram distúrbios mentais, incluindo tendências homicidas e parafilias. Na época, a psiquiatria forense no Brasil ainda estava nos seus estágios iniciais e o caso do Amaral foi um dos primeiros a receber atenção científica. A primeira vítima tinha 27 anos e se chamava Antônio Sanches. Em seu depoimento, Amaral afirma que encontrou o Antônio nos arredores da Praça Tiradentes e que o Antônio chegou pedindo um fósforo. Depois de conversarem, eles decidiram tomar café num botequim próximo e o Amaral teria convidado o Antônio para assistir uma partida de futebol. E o corpo foi encontrado próximo ao aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A segunda vítima foi um menino de 10 anos chamado José Felipe Carvalho. O Amaral atraiu ele dando de presente alguns dos balões que ele vendia ali na região do Canindé e tudo aconteceu na véspera do Natal de 1926. E o corpo do José foi encontrado 13 dias depois, já sem os membros superiores. Numa tarde de 1927, Antônio Lemos, de 15 anos, passeava pelos arredores do Mercado Municipal de São Paulo quando foi abordado por um homem que se ofereceu para ele pagar um almoço. Após uma breve conversa, os dois partiram num bonde rumo à Lapa. E dias depois, o Antônio foi encontrado sem vida. Ele foi a terceira e última vítima. Segundo as autoridades, o Amaral foi preso após tentar fazer a sua quarta vítima, um engraxate de apenas 9 anos. Enquanto ele estrangulava o garoto embaixo de um viaduto, ele teria escutado vozes e abandonou a vítima. Só que ele ainda estava vivo, então ele foi até a delegacia mais próxima e relatou o ocorrido. Em seguida, o Amaral foi preso sob circunstâncias suspeitas, porque mesmo após ter sido preso, os jornais continuaram a noticiar homicídios semelhantes, o que acabou frustrando a população que clamava por um linchamento ou uma execução. O Amaral faleceu de tuberculose antes de ser julgado 5 meses após a prisão na cadeia pública de São Paulo, e mesmo sem haver um julgamento, ele foi acusado e considerado culpado de todos os crimes. Mas aqui temos um plot twist da história, porque em 2012, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, foi realizado um júri simulado sobre os crimes atribuídos a ele em 1927. Profissionais com uma vasta experiência em tribunais do júri estudaram o inquérito policial
e reportagens da época para desempenharem com fidelidade os melhores argumentos de acusação e defesa. O evento foi organizado em parceria com a Defensoria Pública de São Paulo, através da Escola da Defensoria e de seu núcleo especializado de combate à discriminação, racismo e preconceito, a Ouvidoria Geral da Defensoria, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a Faculdade de Direito da USP e a Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste. Ao final, as pessoas presentes poderiam votar pela culpa ou inocência do Amaral por meio de cédulas. Em defesa do Amaral, o advogado Cláudio Maris de Oliveira disse que a sociedade à época talvez não admitisse um crime assim praticado por um branco, então eles culparam um negro. Ele também criticou a cobertura da imprensa por sempre criar uma expectativa de culpa e nunca de inocência. Ele também disse que a imprensa na época foi super errada porque em nenhum momento eles deixaram em aberto a possibilidade de inocência do Amaral e que a teoria da raça superior aumentou o pedido pela culpa do homem. Os advogados de defesa também alegaram que não houve um julgamento e que as investigações foram conduzidas por pressupostos racistas e eugênicos, usando como exemplo que naquela época muitas pessoas negras foram presas injustamente. Sendo assim, o Amaral teria sido mais uma vítima. Um momento marcante nesse júri foi a apresentação do encarte do processo criminal número 1670/1927, que descrevia a avaliação do psiquiatra que avaliou o Amaral na época. Porque na hora que o psiquiatra avaliou o Amaral, ele levou em consideração seu pênis grande como indício de sua bestialidade. Naquela época era muito comum relacionarem o tamanho do órgão genital com o tamanho do crime. Faz sentido? Não, mas naquela época era muito comum. No final, o júri presente decidiu absolver o réu com 257 votos a favor e apenas 57 contra. O Amaral foi absolvido de todas as acusações. O caso do Amaral já rendeu livro, tese de mestrado e peça de teatro, e na ala dedicada aos criminosos sexuais no Museu do Crime em São Paulo, ele aparece com destaque. Enfim, como eu falei, não existem muitas informações sobre esse caso, até porque estamos falando de 1870 e essas foram as únicas informações que eu consegui pela internet. Mas espero que você tenha gostado, obrigada por quem assistiu até aqui, até o próximo